Então, vamos lá, vamos falar o que a gente pode avaliar algumas coisas no exame físico, né? A gente tem aí uma interação por videochamada, certo? Como eu falei, uma boa conexão e uma boa câmera, uma boa iluminação é importante também. Você vai poder avaliar, às vezes, o estado geral do paciente, quando ele está falando contigo, se ele está com a voz, né, entrecortada, né? Você pode avaliar se ele está tendo uma dificuldade respiratória, tá? Algumas áreas da medicina, neurologia, por exemplo, tem artigos sobre o exame físico na telemedicina, tá? Então, não sou eu que estou inventando isso. Até a telepropedêutica médica não é uma palavra nova. Eu até queria ter inventado ela. Quando eu comecei a falar de telemedicina, né, e eu tinha estudado, eu falei, poxa, que pena, já estão usando esse termo, né? Telepropedêutica médica. Pô, podia ter sido eu que inventei, né? Em português, ainda não tinha visto ninguém usar com tanta intensidade quanto no exterior. Mas aí eu achei um material de alguns colegas que já falam de telemedicina há muito tempo e já falavam de telepropedêutica. Aqui faço até referência ao Dr. Shaw, né, que é uma referência na telemedicina no Brasil. Não o conheço pessoalmente, mas admiro o trabalho dele. Já vi muitos artigos, foi onde eu busquei muita coisa para estudar, né, no material dele. Então, né, já se fala em telepropedêutica médica há muito tempo no Brasil. Só que as pessoas não estavam acostumadas, né, com isso, tá? Só que nos Estados Unidos, por exemplo, a telemedicina já é usada há muito mais tempo. Então, na área de neurologia, tem muitos artigos. Tem um artigo excelente em português sobre o uso da telemedicina e o exame neurológico. Então, o clínico geral pode usar a telemedicina, né? O médico de família pode usar a telemedicina no seu dia a dia. Aliás, o médico de família já é acostumado a fazer interações aí por tele, né? Telemonitoramento já é uma coisa, né, que a gente fazia. Então, você pode utilizar a telemedicina em várias especialidades. Aí a questão do exame físico é a preocupação de coletar o quê? Os sinais. Porque o exame físico, ele é o objetivo, né? Então, a anamnese é o subjetivo, o exame físico é o objetivo, tá? Então, a gente precisa coletar informações objetivas, que a gente possa ver por uma câmera, tá? Então, lesões de pele, você consegue ver por uma câmera. Claro, existem diagnósticos diferenciais, existem várias coisas. E se tem textura, tem elevação ou não. Existem maneiras, né, de você suprir essa deficiência de estar ali presente com o paciente e ver se tem elevação ou não. É só você fazer uma filmagem, às vezes, daquelas lesões. Você pode aproveitar a questão de ângulos, né? Então, você tem várias coisas que você pode utilizar para você ter a noção, né? E também o que o paciente informa. Então, é muito importante você ajudar o paciente a te informar sinais objetivos, por exemplo, tá? No Porto, né, no livro de semiologia do Porto, ele comenta, né, também sobre a importância da anamnese, que muitas vezes o exame físico e os exames complementares, eles não vão mudar nada do que você já estabeleceu lá de hipótese diagnóstica na tua anamnese, né? Então, a anamnese é fundamental. E aí, na telemedicina, a gente se apoia muito na anamnese, tá? Além disso, no exame físico, a gente pode pedir para o paciente informar algumas situações ou informações dele sobre dados antropométricos. A gente pode enviar, né, isso também eu fiz essa semana, né, um paciente entrou em contato para fazer uma telemedicina. Pelo contato que ele falou, eu já ajustei com ele que teria uma consulta de telemedicina, depois uma presencial para a gente fazer o retorno. Mas ele queria adiantar a questão de exames ou algumas coisas e ele tinha uma lesão de pele. Eu mandei para ele vamos dizer assim, um folder com uma orientação de como ele ia coletar as imagens para que eu pudesse já ver aquelas imagens no dia da teleconsulta. Claro que eu falei para ele, eu acho que precisa da avaliação presencial, então esse retorno a gente vai fazer presencial. Mas ele queria muito passar lá na consulta naquela semana, que ele estava preocupado. Uma das principais coisas que tem na questão da telemedicina é de você resolver uma ansiedade do paciente em relação à sua saúde. Então, quando você fica doente, né, ou tem alguma dúvida sobre sua saúde, geralmente você fica ansioso em relação àquilo. Então, a telemedicina ajuda muito nisso. E aí, outra preocupação dos colegas é o seguinte, então, e se eu não conseguir fazer a consulta inteira porque eu preciso daquele exame físico, aí não vale, não posso cobrar a consulta? Não.
a consulta já está acordada sobre isso. Você tem que enviar o termo de consentimento livre esclarecido e nele informar sobre as limitações do uso da técnica, né, que é a telemedicina. O paciente que entra para fazer a telemedicina, ele já está informado que não existe o exame físico, como a gente está acostumado a fazer, né, e que, se for necessário, ele vai ser encaminhado para um exame físico presencial, para um especialista da área certa. Numa anamnese, você já pode definir qual especialidade, às vezes, esse paciente precisa passar. Então, por isso que médicos de família, clínicos gerais, estão sendo muito requisitados pelas empresas de telemedicina, porque eles estão fazendo serviços de teletriagem médica e ajustando, né, aonde o paciente precisa ser encaminhado para o seu melhor atendimento. Ou, muitas vezes, nem precisa do atendimento presencial. Hoje mesmo, eu fiz 12 consultas de telemedicina agora há pouco. Eu atendi das 17 até agora mesmo, antes de começar a live, 21 horas, né? Por isso que a live é 21 horas e 7, né? Porque geralmente eu estou fazendo meus atendimentos também antes, né? E tem outro motivo de ser 21 horas e 7, né? Que o pessoal pergunta também. Um dia eu vou contar para vocês. Já contei em umas lives lá, quem pesquisar lá no YouTube vai achar um dia que eu contei. Mas assim, ó, enfim, eu fiz 12 atendimentos e desses 12, teve 2 atendimentos que eu orientei algum atendimento presencial porque tinha que complementar o atendimento. As outras 10 consultas foram resolvidas por telemedicina. Tenho plena certeza que está tudo ok, tranquilo, e que o atendimento foi completo. Essas 2 não eram nenhuma emergência, né, que precisava ir no pronto-socorro naquele momento. Uma delas, por exemplo, era uma questão de uma criança, né? A família estava muito ansiosa, por exemplo, em relação à questão de crescimento, né, e tal. Então, assim, eu orientei o que precisava e tal, mas eu falei, para avaliar melhor essa criança, precisa da consulta presencial com o pediatra. Ótimo, ficou bem entendido, todo mundo, né, ficou satisfeito, né? Eu fiquei feliz porque eles vão levar, né, no pediatra certinho, né? E eles também ficaram mais tranquilos em relação à orientação, né? Porque a gente, né, acompanha, né? Quando a gente começa a atender o paciente, a gente vê, né? O paciente às vezes está mais ansioso, conforme ele vai conversando, vai falando o que está passando, aí ele vai se acalmando, né? Com as informações que a gente vai prestando. Então, veja, né? De 12 atendimentos, 10 foram completamente resolvidos ali, e 2 atendimentos que eu encaminhei, né, para complementar com atendimento presencial. Tem questões também relacionadas a questões que você vai orientar, porque precisa fazer um procedimento, né? Você atende, às vezes, uma situação de um paciente que tem alguma lesão de pele e que vai precisar remover, ou até uma biópsia para esclarecer melhor, né? Então, você fazendo o atendimento, você já direciona ali certinho. E tem muitas empresas, né, como eu falei, planos, operadores de saúde, que estão vendo como a teletriagem médica vai ajudar a organizar a demanda do sistema de saúde e, com isso, também economizar recursos, né, e dar um melhor atendimento para o paciente. Mas um ponto, né, que o exame físico tem no presencial, que eu acho importante, é justamente você se aproximar do paciente e tocá-lo, examiná-lo, né, colocar o estetoscópio e examinar o paciente. Realmente, isso daí eu acho importante. E isso cria vínculo, né? Agora, na telemedicina, alguns podem falar, não tem isso, então não vai ter vínculo. Pelo contrário, existem técnicas, né, de você fazer essa interação, a comunicação bem executada. E outra, o paciente na telemedicina, ele já está informado que não tem o exame físico. Então, não gera para ele uma decepção quando o médico não o examina, porque ele já sabe que não tem exame físico. Agora, no presencial, o paciente geralmente está esperando o exame físico. Ele espera algum ponto que o médico vai examiná-lo. E o que a gente escuta muito quando alguns pacientes nos trazem alguma história, ou até colegas médicos que já foram atendidos por outros colegas, às vezes colegas muito bons, né, tecnicamente, mas naquele momento, por algum motivo, achou desnecessário o exame físico, não fez o exame físico, isso gerou uma certa frustração naquela pessoa que estava sendo atendida. E ela sai dali e fala, olha, fui lá no médico, na médica, e não me examinou, isso no presencial, né? Então, a gente tem essa mudança da relação médico-paciente, porque a gente tem uma mudança nas relações dos seres humanos depois do advento aí das redes sociais, da internet, da tecnologia. Então, a gente tem essas questões que houve uma mudança.